Olá pessoal do sexto ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de Geografia. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 11, intitulada O Tempo Cronológico e a Formação da Terra, que você poderá acompanhar no seu livro didático a partir da página de número 54. Vamos nessa então? Então pessoal, obviamente, segundo a ciência, o universo surgiu a partir do Big Bang, a grande explosão que teria dado origem ao sistema solar e a todos os sistemas que compõem o universo como um todo. O Big Bang, a grande explosão que seria o início de tudo, teria ocorrido por volta de 15 bilhões de anos atrás. É uma quantidade de anos imensurável. Então, só para vocês terem uma ideia, se vocês forem contar até 15 bilhões, 1, 2, 3, 4, vocês demorariam semanas para chegar a esse número sem parar, sem intervalos. Então, na verdade, o universo teria surgido a uma quantidade enorme de anos atrás. Já o planeta Terra tem uma idade um pouco mais recente que o universo como um todo, mas não chega a ser uma idade jovem não. Continua sendo uma idade muito antiga. A Terra teria surgido há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Então veja, o universo surgiu há cerca de 15 bilhões de anos atrás e a Terra teria surgido um pouco mais recente, mas também muito antigo, 4,5 bilhões de anos atrás. E como se organizou toda a estrutura geológica, toda a estrutura do relevo terrestre? Na verdade, existem basicamente 4 eras geológicas, 4 períodos de formação, de constituição da Terra. Sendo que a era mais antiga de formação do relevo terrestre é a era pré-cambriana. A era mais antiga, a era pré-cambriana, a primeira era de formação da Terra, deu origem ao que nós chamamos de escudos cristalinos antigos. São nessas áreas onde nós encontramos as grandes reservas de minérios em geral, como minério de ferro, manganês, estânio, prata, cobre, bronze. Todos esses minérios são encontrados numa formação da Terra chamada de escudos cristalinos antigos. E eles são originários da era mais antiga de formação da Terra, a era pré-cambriana. A segunda era é a era paleozoica. A era paleozoica é onde tem o início das bacias sedimentares, que é outra formação do planeta. E essas bacias sedimentares teriam se concluído, seu processo de formação foi concluído já na terceira era geológica, a era mesozoica. Então as bacias sedimentares tiveram início de sua formação na era paleozoica e se concluíram na era mesozoica. E o que nós encontramos nessas bacias sedimentares? Todas as reservas de combustíveis fósseis encontradas no planeta. Ou seja, todas as reservas de petróleo, carvão mineral e gás natural são encontradas em bacias sedimentares, que foram formadas no seu início na era paleozoica e concluídos na era mesozoica. E finalmente, a quarta e última era de formação da Terra é a era cenozoica, que é a era de formação dos dobramentos modernos. A era cenozoica é a mais moderna das 4, é a mais recente, e os dobramentos modernos formados nessa área são as cadeias de montanhas. Então as montanhas, por exemplo, da Cordilheira dos Andes aqui na América, ou da Cordilheira do Himalaia na Ásia, essas grandes cadeias de montanhas, elas são da era cenozoica. Então essas são basicamente as 4 eras de formação do território terrestre. Pré-cambriana, com a formação de escudos cristalinos antigos, onde nós encontramos as reservas minerais. Paleozoica e mesozoica, com a formação de bacias sedimentares, onde nós encontramos os combustíveis fósseis. E a era cenozoica, que é a mais recente, onde nós encontramos os dobramentos modernos, que são as cadeias montanhosas. O segundo aspecto da aula de hoje é sobre a estrutura interna da Terra. A Terra, obviamente, ela não foi aprofundada para a gente ter uma visão interna, mas os cientistas têm uma ideia de como a Terra esteja dividida. Portanto, essa primeira camada que nós estamos pisados, essa primeira camada que a gente está consolidado, é chamado de litosfera ou crosta terrestre. Essa camada é a camada mais fina, ela vai de 25 a 90 quilômetros de profundidade. Litosfera, litos, rocha, fera, camada, a camada de rocha. Então, essa primeira camada da superfície terrestre, essa que nós estamos, é a litosfera ou crosta terrestre. A partir dela, se nós pudéssemos escavar, aprofundar, nós chegaríamos na segunda camada de formação da Terra, que é o magma ou magma pastoso ou manto. Já o material em ebulição, já é rocha
por conta da alta temperatura, já são rochas em decomposição. São rochas que são derretidas pelo calor excessivo. Para vocês terem uma ideia, na segunda camada, o magma pastoso ou manto, as temperaturas chegam a 3.000 graus. 3.000 graus Celsius. Isso faz com que as rochas elas se derretam. Quando acontece uma erupção vulcânica, aquele material expelido pelos vulcões é o magma pastoso. Vem lá do manto, dessa segunda camada da Terra. E a terceira camada, a camada central, é chamado de núcleo. O núcleo ele é formado basicamente de dois minérios. Minério de ferro e níquel. E lá as temperaturas são mais quentes ainda. Cerca de 6.000 graus Celsius. Portanto, a Terra tem basicamente 3 camadas. A única camada sólida é a litosfera ou crosta terrestre, que é a que nós estamos fixos. Quando você escava o alicerce para uma construção de uma casa, de um prédio, ali é a litosfera, é a camada rochosa, é a camada sólida. Essa camada, como eu disse, ela varia entre 25 e 90 quilômetros de profundidade, sendo que o homem nunca conseguiu perfurar essa profundidade. Até hoje, a profundidade mais escavada mais profunda do mundo foi lá na região da Sibéria, na Rússia, onde o homem atingiu 12 quilômetros de profundidade. Tudo a partir daí são especulações. É a ciência que diz, mas o homem nunca escavou a essa profundidade. Mas a ciência afirma que a litosfera varia entre 25 e 90 quilômetros de profundidade. Essa camada rochosa que nós estamos pisados. A partir dela, a segunda camada, como eu disse, já é rocha derretida pelo calor. É o manto ou magma pastoso. Essa segunda camada já é pedra derretida pela temperatura que chega a 3.000 graus Celsius. É esse material que os vulcões jogam para fora durante seu processo de erupção. E a terceira e última camada, a camada central da Terra, é o núcleo. O núcleo, repito, é constituído basicamente de níquel e minério de ferro, e lá as temperaturas são as mais altas do planeta. Elas chegam a atingir 6.000 graus Celsius. Então, sobre a aula de hoje, não esqueçam, as 4 eras de formação do relevo, era pré-cambriana, paleozoica, mesozoica e cenozoica, e as 3 estruturas internas da Terra. Litosfera ou crosta terrestre, a camada sólida, magma pastoso ou manto, a segunda camada que já é material derretido, e o núcleo da Terra, que é a porção central, onde as temperaturas são as mais altas do planeta. Tudo bem? Então eu guardo vocês na próxima aula, um forte abraço e até lá.